olá. Bem-vindos todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Boa noite, Janine, boa noite, Isa, Luna, Lília, boa noite a todos. Oi, Ângela, boa noite, querida. Juliana, Alice, Luna, tantas pessoas chegando. Flávia, Rejane, boa noite, Rejane. Raquel, Pri, oi Pri, tudo bem? Gabi, Tayana, Lisiane, tantas pessoas chegando, sejam todas, Renata do Canadá, em preces por sua mãe, Renata. Tantas pessoas chegando, sejam todos, muito bem-vindos. Carla, boa noite. A Janine falou para alguma coisa aqui. Ah, mas eu acho que eu entendi o que é, Janine. Sobre a água, né? Eu vou falar. Boa lembrança. Maristela, olá Maristela, boa noite. Tayana, boa noite, querida. Andréia, seja bem-vinda. Nosso amigo Otto, salve, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Fábio, tantas pessoas chegando. Que bom, que bom, que bom. Vamos aguardar só mais um pouquinho para que a gente possa... Renata, bem-vinda, querida. Que bom que você conseguiu estar aqui. Vamos aguardar mais um pouco para que todos estejamos chegando, para que a gente possa dar início, então, ao nosso Evangelho de hoje. Uma lembrança que a Janine falou realmente é sobre a água fluidificada. Algo que eu sempre esqueci. Obrigado, Janine, por nos lembrar. Traga água fluidificada para Ana Carolina, boa noite, para estar também para que a água seja fluidificada, ok? Afinal, nós estamos fazendo um culto do Evangelho no lar. E todo culto a gente costuma colocar água para que ela seja fluidificada, tá certo? Vamos iniciar então. Vamos fazer a nossa prece, como nós sempre fazemos. Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, para realizarmos o culto do Evangelho em nossos lares. E rogamos neste momento, Senhor, a Tua presença e a presença da espiritualidade maior, que em Teu nome, em cada lar, junto a cada pessoa, se faz presente, tornando cada um dos lares, Senhor, um posto de socorro para socorrer não somente a nós, mas todos aqueles que estejam necessitados. Auxilia-nos, Senhor, para que nesse culto do Evangelho todos possamos receber as Tuas bênçãos, a Tua paz, o Teu amor, a Tua fortaleza, Senhor, para a caminhada, a Tua clareza de raciocínio para as tomadas de decisões corretas, a força para vencermos a nós mesmos. Te pedimos agora, Mestre Jesus, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual que se faz presente, nós damos iniciado mais o Evangelho no lar. Que assim seja. Queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. Hoje
Mais uma vez, iniciamos na semana passada o nosso culto do Evangelho no Lar às terças-feiras. Hoje, toda terça-feira, então, enquanto o Cristo nos permitir, estaremos aqui realizando todos juntos, aprendendo sobre os ensinos de Jesus e fazendo o culto do Evangelho no Lar. A Janine, há pouco, ela fez uma boa lembrança e eu vou repetir. Tragam água para que seja fluidificada durante o culto que é realizado no lar. Lembrando igualmente que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, uma equipe espiritual se faz presente, não somente o seu mentor. A partir do momento que você passa a fazer toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, uma equipe espiritual se faz presente, e o que ocorre é que o seu lar, ele serve não somente, os benefícios não é só você que recebe. Todos aqueles que estão no seu lar recebem. Muitas vezes, pessoas que, se você está em um prédio, pessoas de outros apartamentos podem receber o auxílio da equipe espiritual que se faz presente. Ainda ontem, eu estava com amigos realizando um culto do Evangelho no Lar, que eu realizo com amigos, e aqui havia uma fila de amigos espirituais necessitados de socorro, recebendo socorro da espiritualidade que se fazia presente. Então, sempre quando a gente decide fazer um culto do Evangelho no Lar, ainda que a gente não saiba, não é só para a gente. A espiritualidade, então, se utiliza desse momento da nossa caridade para prestar socorro a muitos irmãos em necessidade, sejam encarnados, sejam desencarnados. Creio que sejam esses os lembretes desta semana. Teremos quinta-feira o nosso culto, o nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Eu acho que nós vamos para o capítulo 6, se eu não me engano. Se eu não me engano, sexta-feira tem uma outra live, eu acho, não lembro direito, mas eu informo aqui, ok? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Eu pedi a espiritualidade, como eu sempre digo, mais uma vez, uma boa lembrança. Eu não sou nada, eu não sei nada, eu nada sou. Deixemos isso muito claro. Somente a espiritualidade se faz presente. E eu me coloco então na posição de instrumento. Nada mais do que isso. Ok? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Não vale rir. Eu ainda vou comprar um óculos decente, eu juro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu só vou usar o óculos somente para a leitura e depois nós tiramos, porque eu acho que eu estou vendo que está dando reflexo aqui. Capítulo 9, item 7. A paciência. Uma mensagem psicografada. Então, inicia dizendo: eu não vou ler toda, somente uma parte. Não, na verdade eu vou ler toda, porque é uma passagem pequena. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Essa parte agora, vamos prestar atenção ao que o amigo espiritual nos diz. A vida é bem difícil, bem o sei,
constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Eu gosto demais desta passagem, muito. Na Comunhão Espírita de Brasília, em 2017, houve o primeiro curso de estudos avançados de psicologia e espiritismo. E naquela época foram os 2 condutores do curso, Kátia Carrijo e Luciano Máximo. A Kátia Carrijo, ela nos deixou em 2018, se eu não me engano, pelo câncer. E essa passagem era uma passagem que ela gostava muito, exatamente essa passagem. A vida é bem difícil. Onde é que está? A vida é bem difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Ela gostava muito desta passagem. Uma grande amiga, uma grande amiga. E aqui, então, essa mensagem é sobre paciência, mas ele inicia com uma colocação complexa, que ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E eu já vi uma pessoa dizendo: não, então eu não quero ser eleito, não. Posso escolher não ser eleito de Deus? E, claro, não somos masoquistas. Ninguém gosta de sentir dor. É óbvio, ninguém gosta de sentir dor. No entanto, o que a gente chama de dor, a espiritualidade chama de aprendizado. É importante nós entendermos isso. Ainda hoje estava passando na TV a campanha para vacina, eu acho que é para gripe, e eu sempre uso essa metáfora, essa comparação, né? E é com agulha, né? É com injeção. E bebezinhos minúsculos é injeção. Bebezinhos minúsculos, injeção. É uma dor, mas para que um mal maior não surja. Então, surge aquela dor, mas, na verdade, os pais, quando olham, eles não dizem que é uma dor, eles dizem que é algo que é para o bem. Então, precisamos entender sempre este contexto, que o que a gente chama de dor, a espiritualidade, ela vai chamar simplesmente de aprendizado. Todos nós estamos aqui para evoluir. Esse é o nosso propósito de existência. E, infelizmente, nós ainda aprendemos muito mais rápido pela dor do que pelo amor. Se Deus quiser, possivelmente na próxima reencarnação de todos nós, já estaremos em um mundo de regeneração e as expiações não vão mais existir, conforme Santo Agostinho nos diz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 16. Mas ele diz que as provas ainda haverão. Então, na verdade, o mundo de regeneração não é mais um mundo de provas e expiações, é um mundo somente de provas. Então vão haver ainda desafios, não como nós os temos hoje, mas ainda virão. Então, aqui, esse amigo, na verdade, não tem é assinado somente por um espírito amigo. A primeira coisa que ele fala é que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E é importante nós entendermos que, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você quer passar num concurso público, você tem que estudar. Se você quer passar num concurso público difícil, você tem que estudar muito mais. É só para dar um exemplo. Quando você vai passar no vestibular, você tem que estudar muito. Dependendo do vestibular, você tem que estudar muito mais ainda. A vida ela é feita desses desafios. Quem não gostaria de falar, não, eu posso só rezar e passar? Não vai dar certo, não vai adiantar.
Essa é a questão. Então, nós precisamos passar por esses aprendizados. Isto é muito importante. Mais à frente, ele continua: sede paciências, porque ser paciente também é caridade. Eu vi que uma irmã agora colocou uma pergunta, eu nem tive tempo de lê-la direito. Queridos, lembrando, eu não leio, só de vez em quando eu vejo aqui que tem alguma coisa e aí meus olhos vão para lá, mas quem quiser me fazer alguma pergunta, me mande depois uma mensagem no privado, algum comentário, porque aqui realmente nós estamos fazendo o Evangelho. Apesar disso, eu pretendo, às 8h30, nós pararmos a nossa explanação e deixar 10 minutinhos para tirar alguma dúvida que alguém queira, e a seguir então nós adentraremos ao nosso relaxamento induzido, meditação guiada, o nome que vocês queiram dar, ok? Então, aqui ele fala, a paciência é também caridade, mas paciência com o quê? Com os desafios. A vida, ela é feita de ciclos. A existência, ela é feita de ciclos. Então, assim como existe o dia e existe a noite, assim como existe outono, inverno, primavera, verão, existem também épocas nas nossas vidas que nós estamos melhores e épocas que nós estamos enfrentando desafios. E isso ocorre com todas as pessoas. É importante que nós entendamos isso. Paulo de Tarso, por exemplo, após ele ir pregar na Grécia e ele não conseguir fundar ali uma igreja, ele adentra um período de depressão na vida dele. É isso mesmo? É. Mas há 2000 anos tinha depressão? Na antiguidade era chamado de melancolia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, existe uma passagem intitulada A Melancolia, e ela não se refere exatamente a isso, mas na antiguidade era chamada de melancolia. E Paulo é tomado, sim, de depressão. E Paulo de Tarso, fundador do cristianismo. Então nós vamos ver que todos nós estamos sujeitos a dias, momentos de alegria e não, períodos de mar calmo e também períodos de tempestade. Entendendo que tudo, queridos, por favor, precisamos entender isso. Tudo é para o bem. E é complexo dizer isso, porque é exatamente o que ele vai dizer agora, né? Ele vai dizer... não, é mais abaixo, mas antes ele diz que um dos méritos, uma das caridades mais meritórias é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho. Olha o que ele está dizendo. Perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. De quem ele está falando aqui? Pense alguém na sua vida. Pensou? Pois é. Essa pessoa. O que essa pessoa veio fazer na sua vida? Vê se você já está pronto para passar de ano. Vê se eu já estou pronto para passar de ano. É isso que essa pessoa está fazendo na nossa vida. Mas, por favor, isso não quer dizer que você fale, isso é um aprendizado, eu vou ficar sofrendo pro resto da minha vida. Não é isso. Ok? A espiritualidade é muito clara, dizendo que nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ter paz e ir em busca da felicidade. Simples assim. Então eu não preciso tornar a minha vida mais difícil do que ela já é. Então, se eu tenho dois caminhos, um caminho que eu vejo, eu estou numa situação em que eu estou sofrendo, eu posso escolher ir para uma outra situação que eu não vou sofrer e está tudo bem, ou seja, a minha consciência está dizendo que eu posso tomar aquela decisão e a consciência é o nosso guia. Por que não tomar? Por que ficar escolhendo? Não, eu tenho que sofrer porque eu estou pagando, porque é uma expiação. Não, por favor, entenda. Se existe um outro caminho, é que a espiritualidade talvez esteja te dizendo, olha, você já aprendeu, já não precisa passar por isso não. Pode ir por ali, por favor. E às vezes nós não escolhemos isso. Muitos de nós, e nós vamos ver isso principalmente nos estudos de quinta, de Hamed, do livro Renovando Atitudes, muitas vezes nós promovemos em nós boicotamos a nossa felicidade, a nossa paz,
Que coisa mais curiosa. Então a gente procura coisas que dificultam a nossa existência. O que é pior, nós permanecemos naquela situação quando a vida nos mostra outros caminhos. Nós boicotamos a nossa felicidade. A base de tudo isso é a falta da autoestima. Falta da autoestima por culpa que trazemos dessa vida, de outras, pela educação dos pais, baixa autoestima, mas também não é o nosso foco de hoje, né? Vamos deixar isso para os estudos de quinta-feira. E Hamed, então, o espírito protetor, então, aqui ele fala, o mais importante, que eu acho mais bonito dessa passagem, ele se reconhece, ele nos reconhece e ele tem compaixão. A vida é bem difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Sim, a vida é bem difícil, bem eu sei. E é isso mesmo. Às vezes, são pequeninas coisas que vão acontecendo no dia a dia e aquilo vai magoando, e vai tornando a nossa caminhada mais pesada. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, eu entendo, por quê? É um espírito amigo, é alguém que já esteve vivo entre nós. Então ele está falando, olha, eu sei o que vocês estão passando. Várias mensagens da espiritualidade, eles vão dizer como era a vida deles quando eles estavam aqui. Então, nós vamos ver que essa questão, ela é bem complexa. Mas aí ele continua. É necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então, tem uma questão aqui que ele está dizendo. Às vezes nós temos outro caminho. E se nós podemos optar pelo outro caminho, gente, por favor, vamos parar de querer sofrer. A cultura judaico-cristã traz isso muito, do pecado, do querer sofrer, que o sofrimento, ele eleva. Dá para ser menos? Dá para ser menos? Eu ainda vou trazer aqui um dia, quem sabe na próxima semana eu trago aqui essa mensagem. E eu já falei aqui outras vezes na mensagem de Emmanuel, Remuneração Espiritual, em que Emmanuel fala, olha, você pode aprender de outro jeito. É você que define como você quer quitar as tuas questões da tua vida. Como é que eu mostro para a espiritualidade que eu já consigo aprender pelo amor e não mais pela dor? Como é que eu faço isso? Pela minha conduta. Entenderam? Essa é a questão. Nós temos que parar de tirar da nossa mente a ideia judaico-cristã de um Deus punitivo e que se compraz com o sofrimento humano. Gente, esse não é Deus não, tá? Eu não sei quem é, o que é, mas Deus não é. Quando nós passamos por um desafio, nós trazemos o resgate, então, dos nossos equívocos do passado e agora a gente vem para aprender. Mas pensa um pouco. Você tem que passar por uma prova ou por uma expiação para resgatar um débito alheio. Por que isso? Para você aprender. Então, se a espiritualidade olha e fala assim, não, o Jack já aprendeu. Ele tinha que passar por essa expiação por 10 anos. Mas passou 2, 3 anos e ele fala assim, não, o Jack já aprendeu a lição. Será que a gente acha que a espiritualidade... O meu mentor é uma pessoa sádica, que ele vai falar, não, o Jack já passou de ano, mas eu vou deixar ele repetindo de ano porque eu gosto de ver ele sofrer. Gente, isso não existe. Por favor, este não é o ensino que Jesus nos trouxe. A gente tem que estar muito ciente disso. Então vamos tirar de nós, tirar esse lixo emocional que a gente traz dessa bagagem judaico-cristã, desse Deus que pune, que se compraz com castigo, com a punição e com o sofrimento. Não. Ele só quer que a gente mostre que a gente já aprendeu. É pela conduta. Então, quando eu mostro pela minha conduta, o que é conduta? O que você pensa, o que você assiste, o que você lê, o que você ouve, o que você fala e o que você faz, mostra a tua conduta. Quer dizer que eu tenho que ser santinho? Não, não é isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10. Seja do mundo, mas não se deixe levar pelo mundo. Então não é você virar um monge. Eu tenho cara de monge? Não, espero que não, né? Apesar que já fui muitas vezes, muitas vidas. Mas esse é o ponto. Eu tenho que somente estar vigilante. E quando eu mostro pela minha conduta que eu já aprendi a lição, a espiritualidade chega e fala, ok, ele já passou de ano.
Vamos seguir em frente. Próximo teste, por favor. É assim que funciona. É assim que a espiritualidade age. Nós precisamos estar atentos a isso. Mesmo nós espíritas, como eu já vi espírita falando isso. Eu já vi uma vez uma espírita falando assim: não, o meu marido é minha expiação, mas eu vou aturar ele até o fim da vida, porque eu nunca mais quero cruzar ele na minha frente. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Está arriscado na próxima vida estar com aquela pessoa. Porque você passa pelo teste exatamente quando você passa. Você está fazendo aquilo para achar que você está pagando uma conta? Não, eu vou aturar esse traste até o resto da minha vida. Eu já vi espíritas falando isso. O pior, falando isso às vezes na frente de outras pessoas também, muitas vezes na frente do próprio marido. E falando sério, não brincando. Não aprendeu a lição. Por quê? Se ela. Porque, em particular, uma das pessoas, em particular para mim, chegou e falou assim: a minha vida com meu marido é miserável, mas eu quero pagar tudo que eu estou devendo. Não está pagando. Porque somente a partir do momento que você tem compaixão, você entende aquele movimento e você tem um olhar amoroso, pacificador. Parabéns. Agora você aprendeu a lição. Mas nesse caso, por exemplo, o que provavelmente ela estava fazendo era angariando mais débitos para uma vida futura. Então, por favor, vamos entender, vamos parar de pensar como humano, como ser humano reencarnado, e vamos entender os ensinos que Jesus nos deixou. Misericórdia quero e não sacrifício. É importante a gente estar ciente disso. Na verdade, Jesus está se referindo a Oséias capítulo 6, versículo 6, mas o que ele está querendo dizer com isso? Fala disso, misericórdia quero. Então, a nossa vida, eu aprendo uma lição quando, ok, eu pergunto quando um desafio chega: vida, o que você quer me ensinar? O que eu tenho para aprender? Por favor, vamos entender. Se um desafio chega na minha vida, é porque eu tenho algo a aprender com esse desafio. Deus não brinca de jogar dados com a humanidade, como eu creio que essa frase seja atribuída a Einstein, eu não sei se efetivamente é dele. Não é assim que funciona. Vou falar só mais um pouquinho e vou abrir então 10 minutinhos para responder alguma pergunta e a partir daí vamos para o nosso relaxamento. Ah, essa frase é ótima. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. É olhar para cima, gente. É olhar para cima. Olha o mundo, olha a vastidão. Olha o mundo que te cerca, olha para cima. Quando o desafio chegar na sua vida, Senhor, dai-me forças, dai-me entendimento, me ajuda a entender o que eu preciso compreender. Me ajuda a passar por essa prova ou por essa expiação, da melhor forma possível. Me fortalece. Eu tenho dito muito isso aqui e nos videozinhos de 1 minuto que eu coloco todos os dias aqui no Insta. O socorro, quando nós fazemos uma prece, queridos, o socorro sempre, ele sempre chega. Por favor, vamos entender isso. Não existe prece que fique sem resposta. Ainda que, eu acho que na semana passada eu falei isso, ainda que sua prece não saia do coração, saia somente do cérebro, somente da boca, mas a sua vontade de pedir ajuda, a espiritualidade se faz presente. Vamos, por favor, entender. Vamos pegar Deus para Pai. Por favor, vamos fazer isso. Pai, Ele é Pai. Então, tu é meu pai. Vem cá, fica aqui comigo. Me protege. Entendem? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aqui a coisa ela não passa, né? Eu já falei isso, né? Às vezes passa o celular, às vezes... É que o celular, ele tem vontade própria, meu celular. Então, às vezes, ele está a fim de passar os negócios aqui, o que vocês escrevem, às vezes não. E tá tudo bem. Ele termina, então, o item 7. Coragem, amigos. Cristo é o vosso modelo. Sofres mais que qualquer... aí ele vai dar agora o exemplo de Jesus, né? Mas ele fala uma coisa.
nós podemos, quanto mais nós estivermos com Cristo, mais nós podemos estarmos fortalecidos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Olá, seja bem-vindo. Que bom que você viu a nossa entrevista com o Eduardo. Me parece que nós estaremos em breve com o Eduardo fazendo alguns vídeos lá no canal dele. Eu acho que vai ser bem bacana. Queridos, vamos abrir aqui 10 minutinhos caso alguém tenha alguma pergunta, seja relativo a isso ou relativo a Jesus, que eu possa ajudar ao nosso estudo do Evangelho no Lar. É preciso suportar aquela dor para aprender? Cada contexto é um contexto, mas o que eu preciso entender é que se chegou um desafio na minha vida que me traz dor, eu preciso sim suportar, porque se eu não tenho outro caminho a não ser suportar a dor, assim o será. Eu me lembro de uma vez em minha vida que por uma certa circunstância eu precisei sofrer uma cirurgia e não tinha anestesia. Adivinha só? Foi feita. Simples assim? Simples assim. Então você vê que você vai ter que passar por aquilo. Você vê que é para o seu bem. Aguenta firme. Aguenta firme. Deus não envia para nenhum de nós, queridos, um peso maior do que nós sejamos capazes de suportar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aquele, pois, dentre vós que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Jesus vai deixar claro, o símbolo da cruz, na verdade, é um símbolo de lutas. Lutas, é isso. Então, se a luta vem, se eu tenho caminhos, outros a tomar, ok, mas se eu não tenho, se o meu único caminho é enfrentar o desafio, vamos então nos fazermos presentes. E vamos rogar, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Por favor, vamos entender isso? Nós nunca estamos sozinhos. Só que somos nós que determinamos a espiritualidade que se fará presente. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e somos nós quem determinamos o tipo de testemunhas, o tipo de amigos espirituais que estarão conosco. Diante de injustiça, como desenvolver a paciência? Otto, cada contexto é um contexto, então isso fica muito vago para a gente responder. Mas injustiça, se está acontecendo comigo, quando a gente vai ler mais a fundo as literaturas espíritas, nós vamos ver que ocorre. Mas a injustiça, nós precisamos entender uma coisa. A injustiça aos nossos olhos. Aos nossos olhos. A espiritualidade ela é muito clara. Mesmo quando alguém sofre um mal, a espiritualidade está se utilizando de alguma forma, de uma ferramenta para que aquela pessoa ela possa resgatar uma falta do pretérito. Essa é a grande questão, porque a gente está acostumada a olhar com os nossos olhos curtos, com a nossa visão pequena de mundo terreno. E, gente, não é assim que funciona. Não é assim. Nós somos espíritas ou espiritualistas, por favor, vamos entender. Nós precisamos olhar de mais alto o panorama inteiro. Então, se eu passo por determinada luta na minha vida, será que existe injustiça? Será que existe injustiça? Vamos pensar sobre isso. Afinal, Deus está no comando ou não está no comando? A espiritualidade, queridos, ela é muito clara. O acaso não existe. Então, se uma injustiça aos nossos olhos ocorre, naquele momento, quem sabe alguém... Eu vou dar um exemplo. Pronto. Alguém que é culpado por um crime e é preso. Mas ele não cometeu aquele crime. Portanto, é uma injustiça. Certo? Depende. Nós vamos ver na própria literatura espírita, mais uma vez nos voltamos, que casos, eu não vou lembrar agora dos livros, de casos de pessoas que sofriam esse tipo de injustiça. Por exemplo, estava preso injustamente, era condenado injustamente. Mas a espiritualidade vai nos mostrar uma vida pregressa.
Tem um ditado popular: aqui se faz, aqui se paga. Gente, é a mais pura verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Se não for nessa vida, é na outra. É por isso que a gente tem que estar tranquilo. Quem me faz o mal, ou eu estou resgatando um débito do passado. E eu sempre falo assim para as pessoas. Às vezes as pessoas falam: ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. E eu falo assim: tá, mas você prefere ser aquele? Você prefere ser a vítima ou o algoz? Então vamos estar atentos. Vamos preferir, queridos, sermos vítimas. Eu espero que nós sejamos as ovelhas, os cordeiros e não os lobos. Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede vós, pois, portanto, manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, eu prefiro ser uma ovelha do que ser o lobo. Porque o lobo vai ter que resgatar. Eu, como ovelha, já estou resgatando. Nada ocorre sem consentimento do Pai. Eu fiz um vídeo o ano passado sobre planejamento reencarnatório. É uma série de 4 vídeos, na verdade, Caminhando com Jesus, Jack Darsa, Planejamento Reencarnatório, eu não sei o título. E é uma série de 4 vídeos. E num dos vídeos eu falo sobre que existem técnicos de reencarnação das trevas. Porque quando a gente vai ler Nosso Lar, né, tem os ministérios da reencarnação, os planejamentos que são feitos, e Divaldo vai nos trazer essa informação, que existem técnicos de reencarnação das trevas. E Divaldo narra que quando Joana fala isso para ele, ele fica estarrecido. Como assim? Ou seja, tem seres das trevas reencarnando. A própria espiritualidade das trevas consegue elaborar a reencarnação de uma pessoa. Ela, sim, mas o que ela diz? Eles acham que eles estão no comando, mas na verdade tem a permissão de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior para que eles façam aquilo. Entenderam? Então, mesmo quando o mal acredita que está fazendo mal, é um instrumento. Eu me recordo, há muito tempo atrás, houve uma invasão espiritual em uma casa espírita. E, de repente, em um grupo de pessoas, foram todos tomados de psicofonias de seres extremamente trevosos. E nós estávamos ali junto com outras pessoas e começamos a cuidar de todos aqueles irmãos. E no final de tudo isso, Dr. Bezerra veio através de um dos médios e deu uma comunicação. Ele falou: nós agradecemos, porque na verdade eles acham que invadiram a casa espírita, mas na verdade nós o permitimos para que esse socorro pudesse ser efetuado agora. Entenderam? Essa é a questão. Para finalizar, já que eu falei em Dr. Bezerra de Menezes, precisamos entender uma coisa. Quer dizer que era o Dr. Bezerra de Menezes que estava ali? Não sabemos, ok? Vamos atentar para a questão 505 de O Livro dos Espíritos, em que vai dizer que às vezes um espírito ele dá uma comunicação como se fosse Bezerra, mas não é. Tá? E por que a espiritualidade faz isso? Porque imagina que eu sou um espírito, eu desencarnei. E aí eu chego lá na mediúnica, vou lá dar uma mensagem. Tá, que mensagem? E qual é o teu nome? O Zé das Couve. Você é quem, meu filho? Quem, meu irmão? Zé das Couve. Não, desculpa. Então, vamos, a gente vai te doutrinar aqui, vamos dialogar com você. Você deve estar em sofrimento. Agora, se eu faço parte da equipe de Bezerra e eu chego, dou o recado, mas eu não falo que eu sou Zé das Couves, eu falo que eu sou Bezerra, as pessoas vão entender de uma forma diferente. Então, a espiritualidade ela não está enganando. É como o general de um exército, ele manda alguém, dá um recado através de alguém, ok? Então, isto é passível e é possível de acontecer, sim. E não existe fraude. É somente amigos da espiritualidade maior dando recado em nome de um espírito, ok? É claro que aí a gente vai ter o espírito zombeteiro, que vai falar, eu sou Bezerra. Não, não é assim. Então, quando é uma comunicação séria, não quer dizer, ok? Não quer dizer que efetivamente seja. Não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que pode ser que não seja. Como está lá no Livro dos Espíritos, com bastante tranquilidade. Tá certo? Queridos,
Vamos deixar aqui 2 minutinhos para que todos possam colocar os seus fones de ouvido, deitar, relaxar, fecha a porta, avisa o pessoal. Gente, ninguém entra, ninguém me perturba não, para que a gente possa iniciar então o nosso relaxamento. Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez com Jesus, a espiritualidade maior que se faz presente. Mais uma vez eu vejo aqui amigos da espiritualidade em necessidade sendo socorridos. E é muito bonito ver isso. É muito bonito a gente ver que a gente tem condição de ajudar o nosso próximo. Ah, uma coisa. Na semana passada, na live da quinta-feira, mudando de assunto de sacola para mochila, a live do Renovando Atitude de quinta, ela foi interrompida. Eu me perdi na hora. Eu peço desculpas a todos. Hoje estaremos mais atentos ao nosso horário para que a gente possa terminar no horário que é devido. No final da nossa meditação guiada, nosso relaxamento induzido, eu faço a meditação contrária para que vocês voltem. Mas quem quiser, está se sentindo bem, fica tranquilo, relaxa. Várias pessoas falaram, eu dormia, que bom, dorme. Dorme, se permita, se dê esse presente. Não é porque eu estou falando, agora volta devagar. Não precisa não. Fica lá, tá bom? Tá gostando? Fica, ok? Eu só faço esse retorno para quem quiser. Quem não quiser. Eu mesmo sou um que, eu falo sempre isso, né? Quando nós terminamos aqui, basicamente eu desligo o celular, por recomendação da equipe espiritual, e só vou mexer no celular no dia seguinte. Convido a todos, então, nesse momento, que possamos fazer uma respiração profunda, nos colocarmos relaxados, deitados de preferência, permitindo que a espiritualidade maior que já se faz presente possa se achegar até mais perto de nós. Leve então nesse momento a sua atenção para os dedos dos pés. Mova sutilmente os dedos dos pés e envie um comando mental. Relaxe. A partir de agora, não se mexa mais, feche os olhos, somente respire. Leve a sua atenção para o peito dos pés e envie um comando mental. Relaxe. Relaxe a planta dos pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe a batata da perna. Relaxe os joelhos. Leve a sua atenção para a parte da frente das suas coxas e relaxe. Relaxe agora os músculos da parte de trás das suas coxas. Sinta-se adentrar cada vez mais nesse relaxamento. Se entregue. É um presente que você está dando para você. Relaxe seus glúteos. Relaxe sua área genésica. E agora, faça uma nova respiração profunda e adentre mais essa sensação de entrega, de relaxamento. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe. Relaxe os seus órgãos internos. Relaxe a sua área da lombar, que tantas vezes acumula tanta pressão, causando dores. Leve sua atenção para a coluna e vá relaxando vértebra
por vértebra, desde a lombar, a base da coluna, até a nuca. Relaxe vértebra por vértebra, vértebra por vértebra. Relaxe. Relaxe todos os músculos grandiosos das costas. Sinta-se afundando no sofá, na cama, no chão, onde quer que você esteja deitado. Sinta-se cada vez mais entregue. Relaxe profundamente. Leve sua atenção agora para os músculos peitorais e relaxe os músculos peitorais. Faça uma nova respiração profunda e adentre ainda mais essa sensação de paz que toma conta de você, de entrega, de relaxamento. Leve sua atenção agora para o trapézio, esse músculo que vai do ombro até o pescoço, e relaxe. Relaxe os seus ombros, começando pela parte de trás dos ombros, a parte lateral dos ombros e a parte da frente dos seus ombros. Relaxe completamente. Relaxe os músculos de trás de seu braço, os tríceps. Relaxe os músculos da frente do seu braço, dos bíceps. Relaxe os cotovelos. Relaxe os antebraços. Relaxe as palmas das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Sinta a paz que se faz dentro de você. Permita que a espiritualidade, nesse momento, te dê um passe. Leve sua atenção agora para o seu pescoço, para a parte da frente, e relaxe completamente o pescoço. Relaxe agora a parte de trás do pescoço. Relaxe seu queixo, sua mandíbula, relaxe a língua, relaxe as maçãs do rosto, relaxe o nariz, relaxe os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxe completamente a testa, relaxe todo o couro cabeludo até as orelhas. Mais uma vez agora, leve sua atenção para a sua nuca e retire completamente toda a tensão que possa existir. Relaxe a sua nuca. Imagine então que neste momento a espiritualidade maior, o seu protetor espiritual, anjo da guarda, mentor espiritual, o nome que você queira dar, está te dando um passe. E nesse momento então, uma luz azul, começando pelos pés, passando pelas pernas, pelo tronco, pelos braços, por sua cabeça, uma luz azul te invade, trazendo até você uma sensação de paz imensa. Se você não mais nesse momento sentir o seu corpo, não se preocupe, é normal, pode efetivamente ocorrer isso. Se você sentir seu corpo muito pesado, não se preocupe. Entenda, a espiritualidade maior se faz presente. Caso você queira agora, mentalmente, faça uma pergunta ao seu anjo da guarda. Peça ajuda. E ainda que agora ele não te responda, por favor entenda como você está neste padrão vibratório, permanecendo neste padrão vibratório espiritual. Ao dormir, o seu anjo da guarda virá conversar com você. Imagine que nesse momento ele está contigo, impondo as mãos sobre você, em alguma área, quem sabe, que você esteja necessitando mais,
alguma dor, alguma doença, algum distúrbio, e ali o seu mentor, o seu anjo da guarda ali está, lhe dando um passe, fazendo com que seja amenizada essa dor. Nesse momento, repita mentalmente as frases que aqui serão ditas mentalmente. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Permita-se ser ajudado pela espiritualidade maior que se faz presente agora, neste momento, ao seu lado. Permita-se ser auxiliado, amparado, acolhido por seu anjo da guarda. Ele neste momento está contigo, dando o que ele tem de melhor para você. O amor do Cristo que existe dentro dele. Sinta-se em paz. A paz se faz presente agora na sua vida. Sinta-se imerso em paz. Sinta seu corpo envolto em uma luz azul e ele igualmente possuindo esta cor azul que traz serenidade, amorosidade e paz.
Aos que quiserem, permaneçam nesse estado quanto quiserem, porque cada um de nós merece sentir a paz de Jesus nas nossas vidas. Para quem o quiser, então, neste momento, mova o mais sutilmente que puder os dedos dos pés, os dedos das mãos. Não abra os olhos e lentamente vá se movendo. Mova para um lado, se mova para o outro lado. Espreguice quem quiser. E nesse momento, quem quiser, abra os olhos. Vá voltando mais devagar possível. Guarde dentro de si esta sensação, esse aconchego de Jesus na sua vida. O Cristo quer fazer-se cada vez mais presente na sua vida. Por favor, permita. Vamos nesse momento, lentamente, com calma, vamos fazer a nossa prece para encerrar os nossos trabalhos de hoje. Eu aguardo a todos na quinta-feira, no nosso estudo de Hamed. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pelo seu amor e pela sua paz, que neste momento se faz presente nas nossas vidas. Nós te imploramos, Senhor, socorre-nos nas nossas imensas fragilidades. Auxilia-nos a sermos melhores, Senhor. Nos mantenha mais vigilantes com o que pensamos, com o que assistimos, com o que ouvimos, com o que falamos, com o que fazemos. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a sermos instrumentos teus, onde quer que estejamos, seja em nossos lares, no trânsito, no trabalho, no convívio social e familiar. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a tua paz através de nós para o nosso próximo. Ajuda-nos que em nossa fronte, que através da nossa conduta, Senhor, o seu nome esteja gravado e que possamos ser pacificadores, amorosos, mansos, brandos, indulgentes com todos os que nos cercam. E nos momentos, Senhor, em que nós fraquejarmos, no momento que formos invigilantes, socorre-nos, Senhor. Nos chame a atenção para que possamos nos voltar mais uma vez e o mais rapidamente possível a caminhar em tua direção. E desta forma, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual presente em cada um dos lares que aqui se encontra reunido, nós damos por encerrado mais este culto do Evangelho no lar, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor Jesus. Restando então 25 segundos para terminar a nossa live, eu agradeço do fundo da minha alma a oportunidade que eu tive de estar aqui com cada um de vocês. E para cada um de vocês, a paz que existe em mim, eu desejo para vocês muita paz.